A Gisele entrou aqui, estou aguardando. Se ela conseguir, estiver me ouvindo e for entrar, já pode responder a pergunta direto. E aí, Gisele? Que biblioteca linda. E o pior que eu estava vendo a tua biblioteca e não conseguia falar. Muito linda. Você conseguiu ver a biblioteca? Sim, eu não consigo falar. Ela está falhando, está travando um pouco. Está travando, mas né? Eu posso mostrar aqui, eu acho que é a primeira live que eu mostro a biblioteca, porque desde que eu me separei, eu moro em 2 flats. Um flat eu moro, no outro eu trabalho. O trabalho fica a minha biblioteca, e são 7.000 livros, então é livro pra caramba. Que ficava lá na Baiana e eu trouxe para cá. Posso mostrar aqui. Pessoal, enquanto você está falando, eu vou mostrando o pessoal, né? Só para. Tá aqui, aqui, ó. Toda a biblioteca. Aqui, ó. Tudo de... Tem livro seu também aqui, ó. Tem aqui toda a parte de trabalho, cima a baixo. Ela vai do teto. Legal. Vai descer aqui, ó. Aí vem. Tem todas as revistas LTR aqui. E o legal é que ela está 1993. Tudo catalogado. Tudo catalogado. Aqui tem os livros aqui. Processo do trabalho. Que mais eu tenho aqui? Tem a parte de civil aqui, que é enorme, né? Minha parte da biblioteca, a parte civil, né? Tem aqui, ó. Vai entrar aqui, a parte está mais escura, mas tem a parte até penal, eu tenho sub-ramo também aqui. Tem livros de tudo quanto é canto, né? Processo penal, aí civil pra caramba, constitucional, naturalmente, né? Toda a minha coleção. Também, aqui você vai ver toda a minha coleção, aqui, de cima a baixo. Aqui, ó, todos os livros. Bem, aí o pessoal vê, bem, foi a forma que eu encontrei aqui da ter um papinho enquanto você está tentando melhorar o sinal. Advogados aqui, eu acho, dizendo que da súmula 736 para a gente vida, porque é muito assunto. Eu acho que ela tem que ser aplicada tanto ao poder público quanto ao poder privado, nos 2 segmentos, seja o segmento público ou o segmento privado. Por quê? Porque os 2 lidam com a saúde. E se a saúde, ela no Brasil, ela tem essa veia do trabalho, não é porque o privado ele tem que ser trabalhado em termos de judiciário diferente do público. Então, imagine o absurdo que seria nós termos o ônus de prova dentro do poder público para uma determinada situação, dentro de privilégios e prerrogativas, para uma justiça federal, uma justiça estadual, e para a justiça do trabalho só um hospital, só porque ele é privado com uma concessão. Só que ele hoje, na essência, eles prestam na mesma rácio. A racionalização do assunto é um exercício. Então, a gente tem, sob o mesmo prisma, a quem é que está do outro lado atingido? É o usuário, quando a gente tem o Ministério Público Estadual e Federal, e o trabalho é o nosso Ministério Público do Trabalho. Então, não tem como imaginar uma cisão, um fracionamento e dizer assim, esse bolo, metade de um lado, metade do outro. Não dá para fazer esse casamento em termos de direito à saúde e, mais ainda, pensando no trabalhador público e privado. Então, o público teria um tratamento diferenciado do privado. Quer dizer, seria a própria incoerência, uma incongruência do próprio exercício da prova. Então, a prova teria que ser mais difícil dentro do setor público, porque é público, para ele é mais difícil pagar, porque tem que pensar em precatório requisitório, porque tem que pensar em questões, porque o poder público, a situação é irrenunciável, imprescritível. Então, seria óbvio. Não, então o privado eu posso determinar uma obrigação de fazer em 60 dias. E para o público, não, eu vou pensar no precatório, pagando no exercício financeiro só no próximo ano, projetando precatório requisitório. Então, não tem lógica. E o direito à saúde pode esperar até o próximo ano, precatório requisitório? Não tem como. Então, acho que a gente tem que ter essa dose de bom senso e a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é acertada. Qual é a justiça que tem o tratamento para a observação de tudo o que está dentro da sua experiência, da sua sensibilidade, do tratamento legislativo para o assunto? Em termos de trabalho, das relações, obviamente, a justiça do trabalho. Então, é por isso que toda a situação tem que ser concentrada na justiça do trabalho. Agora, claro, no Brasil não é fácil. Eu vou dar um exemplo.
que aí a gente alguns cortes, mas é interessante a reflexão. A lei federal fala de atividades essenciais e não essenciais. Então, quando eu quero atacar em si a questão de um decreto do governador, a competência é da Justiça do Trabalho ou é da Justiça Federal? Nós temos ações hoje de colegas procuradores pública discutindo a questão das atividades essenciais e como elas vão funcionar, qual é o padrão com as não essenciais, e nós temos de colegas procuradores do trabalho. Agora, sim, depende da demanda. Qual é o ajuste do pedido? O pedido no Ministério Público Federal ou no Ministério Público Estadual, ele vai ser essencialmente por tipo de serviço. Qual é o serviço que o decreto pode ali tocar? Ele pode tocar em uma atividade não essencial para ela funcionar quando o sentido científico médico diz que devem estar em casa as atividades não essenciais para proteção das essenciais e para diminuir a curva em termos de pandemia. Então, esse é o foco da Justiça Federal e Estadual e da Justiça do Trabalho, que aquela atividade não essencial, se ela for liberada, eu vou gerar adoecimento dos trabalhadores essenciais. Porque imagine um transporte coletivo com 20 trabalhadores, sendo que 10 são não essenciais e 10 essenciais. Se eu tirar os 10 não essenciais, eu já estou protegendo melhor. Porque eles estão na linha de frente e eles têm que transitar sem os não essenciais. Se parte de um padrão que o isolamento é que é o fator de tutela, o fator de proteção. Mas alguns colegas magistrados trabalhistas não têm entendido assim, têm entendido que a competência, eles são incompetentes e devem deslocar o feito para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual, se for o caso. Então, isso é delicado, porque são fronteiras do pacto federativo que são muito tênues e que estão lidando com a súmula 736. Mas e o meio ambiente de trabalho daqueles trabalhadores de atividades essenciais? Ele foi protegido? Não, porque eu vou estar discutindo só a essência de um decreto. Eu não vou estar discutindo o dia a dia daquele trabalhador essencial, que é o que a Justiça do Trabalho vai fazer. Então, o que é o ideal? Um discurso interinstitucional, que as instituições conseguissem ingressar em um consenso, em um diálogo. E nós não temos isso entre justiças, muitas vezes entre MPs. Então, esse é o que eu vejo hoje, um dos grandes fatores de problema para o ônus de prova. Porque se eu embasar uma ação coletiva discutindo um decreto, eu posso ter a incompreensão de algo que não seria afeto à Justiça do Trabalho. Quando, em verdade, eu não quero discutir o decreto, eu quero discutir como vai ficar aquele trabalhador naquela situação, como ela foi planificada pelo prefeito ou pelo governador para poder proteger a saúde daqueles trabalhadores. Isso tem que ficar claro com o quê? Com a prova. Que prova que os colegas, muitas vezes, conversando comigo, dizem, mas Gisele, que prova tu achas? Eu digo, a prova dos boletins de adoecimentos. Quantos médicos foram infectados? Se eu tenho uma liberacidade, como nós já tivemos alguns municípios do Brasil que foram liberados, eu tive uma curva de adoecimentos de médicos, de enfermeiros, de técnicos. Então, tem alguma... É porque está liberado não essencial. Então, a gente consegue estabelecer diretrizes, parâmetros, começa a parametrizar o exercício desses boletins, dessas curvas, e ouvindo especialistas. Por que não uma testemunha técnico? A chamada expert witness. Eu não gosto muito dos termos estrangeiros, que fica... E a gente tem que falar mesmo no português. Então, a testemunha perito, aquela testemunha... Excelência, doutor, vamos lá, meu juiz, dona. Ouça um técnico, ouça um médico, ouça um epidemiologista, ouça um infectologista. Por que não essa pluralidade no processo? Isso é prova.
é caminho de prova e a gente atinge os fins desejados. Qual é? Proteger a saúde desses trabalhadores. Por quê? Raciocínio para o juízo. Se eu não tiver o médico, como eu vou ter o tratamento? E o médico é o meu trabalhador. Não importa se ele é médico autônomo ou se ele é médico contratado. Não importa se ele é médico servidor público ou se ele é médico de rede privada, porque ele é médico na essência. Daí a súmula 736. E o meio ambiente de trabalho, a proteção dele, não importa o vínculo, não importa o segmento, o que interessa é ela. E o que eu acho mais interessante, só para finalizar, uma das nossas ações também, que hoje, a grande discussão, hoje tinha um manifesto, inclusive na Avenida Paulista, dos entregadores, que constituem um serviço e atividade essencial. iFood, Rappi, Cabify, são várias hoje as plataformas. Em alguns estados, umas, em outros, e em São Paulo, Rio, Minas, todas. Até as que a gente nem imagina. Voltou. Eu ouvi. Então, estão esses agora, entregadores. a imagem ficou... eu acho isso sensacional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas propostas indecentes para você, né, a título de arremate. Primeira proposta indecente. O tema está tão bom, né, muita gente está escrevendo, está tão bom e está travando. E está travando mesmo. Por exemplo, nessa última parte, eu consegui ouvir tudo que você falava, mas a sua imagem ficava sumindo, na verdade, travando. Então, o que é que eu vou sugerir? Eu vou fazer o seguinte, vamos ver se você topa fazer uma live em sessão extraordinária. A gente sem precisar fazer card, sem fazer pisar nada. Parou de chover aí, ou hoje, ou amanhã, ou domingo, o dia que você quiser. Você diz, Pamplona, tô livre, aqui tá com sinal bom, tá sem chuva, vamos fazer a live agora, vamos. Aí o pessoal nos vê, eu fico falando os 10 hoje, minutos pro pessoal. Em Belém, nós tivemos um problema de luz de manhã, eu não sei, acho que foi alguma coisa... Possivelmente seja isso, porque eu acho que você colocou... Eu acho que você colocou tantas informações importantes das que eu ouvi, né, que parece ser muito importante ficar registrado. Eu não sei, eu vi que a doutora Larissa Leite, que tem me ajudado muito a fazer os downloads e colocado lá no canal, ela está participando, mas eu não sei se ela conseguiu pegar a primeira parte, vai tentar pegar a primeira parte, fundir com essa segunda, e eu disponibilizo lá no canal. Mas eu sugiro a gente voltar, inclusive, a esse mesmo tema, sempre sai de cá. Gente, vamos entrar agora, vamos. E quem aparecer, porque eu acho que é um papo que é tão bom que mesmo que a pessoa não acompanhe ao vivo, depois eu deixo disponibilizado no Instagram e no YouTube e todo mundo faz. E segundo, eu quero lhe fazer uma proposta indecente. Eu vi aqui que a doutora Claís, aí, que também trabalhou já no Ministério Público do Trabalho, lá como servidora, e foi minha tutora lá na pós do SES, né? Ela está aqui participando, ela é uma menina ótima também para fazer texto. Eu quero lhe fazer uma proposta, não sei se você está me ouvindo, que travou a sua imagem, vai deixar gravado. Quero lhe fazer uma proposta da gente fazer junto um artigo sobre a delimitação conceitual, a delimitação, né, da súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, os limites da competência da Justiça do Trabalho para a tutela da saúde do trabalhador. Eu acho que pensar um artigo de natureza prática. Eu estou saindo um pouco do nosso Código Epistemológico, que era ônus da prova, e quero ir para o Código Epistemológico de competência. Acho que nós podemos prestar um serviço à comunidade jurídica e a grande massa de trabalhadores que pode ir à Justiça do Trabalho para compreender esses elementos. Você sabe que eu sou bem mais velho e atuo há não sei quantos anos, só há 28 anos na Justiça do Trabalho, né? Então eu posso dizer que eu sou o cara que defende uma competência over, hiper, mega, power da Justiça do Trabalho, né? Sempre defendi isso, as pessoas diziam até que eu exagerava muito, mas
nesse ponto, sei que na própria condição de magistrado, tive que, digamos assim, por disciplina judiciária, aquela ideia, vencido, mas não convencido, né, me adequar. Mas eu acho que a súmula 736, principalmente nesse período de pandemia, ela pode ser um norte muito importante, se bem compreendida, né, para pensar nesse ponto, na tutela da saúde, independentemente da natureza do vínculo. Então, acho que a gente pode fazer um trabalho bem legal, pode ser uma parceria UFA-UFPA, e a gente ajudar muitos profissionais. Exatamente, eu incorporo o Claís, o Leandro. Ajudar realmente o próprio trabalhador, porque o trabalhador ele fica muito em dúvida. E aí ele fica achando que o vínculo dele, aí ele fica desnorteado. Para que rumo, para que justiça, e não tem isso. É a justiça do trabalho. E a minha lógica, por ter uma formação cartesiana, seja contratado, exatamente, seja é importante explicar isso. Mas a ideia é simplesmente dizer o que é da competência de trabalho e o que não é. Porque aí fica mais fácil quando a gente estabelece o limite da atuação. Claro que eu penso num limite bem amplo da atuação no seu trabalho, mas e parece-me que o critério deve ser o fato. Ou seja, nós queremos discutir efetivamente as condições de trabalho. E isso é talvez a lógica da súmula 736. Não a lei em tese, não dado, que aí a gente explica o que é de competência da Justiça Comum Federal, da Justiça Comum Estadual e especificamente da Justiça do Trabalho. É o que eu tenho dito. Eu estou tentando falar, mas o sinal está bem ruim. O decreto ou a lei, ela pode ser um fundamento, mas a razão de ser não é ela. Exato, a causa de pedir que deve ser. Perfeito. A causa de pedir é o fato, é a condição de trabalho. Perfeito. É por aí. É o que é o exercício dessa demanda, mas não focando em um dito sobre o decreto. O decreto é só um passant, é como seria um obter dictum. Ele vai ali ao lado. Beleza, o que é a essência. Então, como está acabando, não estou conseguindo te ver direito, eu vou encerrar, mas fica aí lançada minhas propostas indecentes, e eu já vi que Claís está aí, a gente vai conseguir fazer. Vou salvar essa segunda parte da live, torcendo para que a doutora Larissa tenha gravado tudo. Um beijo a todos e todas, em especial aqui para a doutora Aline, que eu acabei de ver entrar aqui também. Um beijo para você, minha amiga. Um abraço, tchau. Tchau.